Saudações cinéfilas, eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas, e com esse vídeo eu destaco aqueles que foram os meus filmes favoritos de 2019. Já teve uma edição publicada que eu só falei sobre as produções brasileiras, e neste vídeo eu vou considerar todas as nacionalidades do que foi lançado comercialmente ou home video ou streaming no ano passado. Também nesse vídeo sobre filmes brasileiros eu já havia antecipado que eu tive uma série de problemas técnicos. Em duas tentativas de produzir esse vídeo, o meu iPhone apresentou problemas para fazer o armazenamento do arquivo captado. A terceira tentativa, que aconteceu no fim de semana, o meu microfone de lapela simplesmente parou de funcionar. Fiz lá uma captação de mais de 1 hora de conteúdo bruto. Quando fui jogar pro computador para fazer a edição, cadê o áudio? Sem mais delongas, vamos falar sobre o 10º colocado dessa minha seleção, que é o filme Vox Lux, do antes ator Brad Corbett. Esse foi um dos filmes mais divisivos do ano passado. Você encontra pessoas que tanto o adoram quanto também o odeiam. Eu sou do primeiro time. É uma das grandes interpretações da Natalie Portman, que, spoiler, só aparece na segunda metade da história. Acredito que a razão desse filme ser tão divisivo é por conta da maneira como cada um irá interpretá-lo. Muitos acharão que não passa de um retrato fútil do mundo da música pop, mas outros identificarão, assim como a intenção do seu realizador, uma espécie de registro das 2 últimas décadas americanas. É um filme que começa com potência elevadíssima ao fazer uma espécie de alusão ao massacre do Colégio Columbine, que se deu no fim dos anos 90, até um conflito fictício que vai atingir diretamente a protagonista, que é feita na fase adulta pela Natalie Portman. O Corbett é um artista que nas suas últimas aventuras como ator excursionou aí pelo cinema europeu, e eu tenho certeza que as experiências que ele teve em filmes como Força Maior e a refilmagem de Violência Gratuita foram essenciais para determinar o estilo dele por trás das câmeras. O meu nono colocado é o Dr. Sono, que é uma adaptação homônima desse romance aqui, do Stephen King, nada mais nada menos do que a continuação de O Iluminado. Eu admito que o fracasso comercial desse filme vai até me fazer pesquisar em um futuro próximo sobre como a nostalgia não é um elemento suficiente para fazer com que algo que seja revisitado seja automaticamente um sucesso. O filme teve um orçamento modesto de 45 milhões de dólares, mas em solo americano ele não passou de 31 milhões em arrecadação. O que é muito estranho, porque tanto na literatura quanto no cinema, o Iluminado é um clássico indiscutível. Porém, o que eu mais gosto aqui, que faz o filme do Mike Flanagan ser muito superior ao romance de Stephen King, é que ele tenta estabelecer uma espécie de conciliação entre o autor e o cineasta Stanley Kubrick. Houve até um conflito quando o Iluminado foi produzido lá no início dos anos 80, porque ele definitivamente não é uma adaptação fiel do romance de Stephen King. Assim, o Mike Flanagan tem a escolha de fazer uma segunda metade que é totalmente diferente do que lemos aqui, e ele faz isso unindo o universo dos dois artistas, fazendo com que o filme seja talvez o melhor terror que foi produzido no ano passado. These empty devils, they'll eat what shines. And they've noticed that little girl. Wow, hi there. Get out of my head! Get out! O Bong Joon-ho é o realizador do 8º colocado, que é o Parasita, esse fenômeno sul-coreano que tá fazendo sucesso por onde ele quer que passe. No Oscar ele é finalista em 6 categorias, já arrecadou em solo americano mais de 30 milhões de dólares, algo extremamente raro para qualquer produção estrangeira. Lá na Coreia do Sul é um dos filmes mais vistos da história do país, e aqui no Brasil se aproxima dos 300 mil ingressos vendidos. Também é um fenômeno que talvez eu estude em algum momento, mas trata-se nada mais nada menos do que um tema que qualquer plateia pode decodificar, que é em relação dos abismos sociais. É essencialmente um suspense, mas o diretor injeta várias doses de humor, e se você não conhece, recomendo muito que você excursione por toda a sua filmografia. Eu recomendo que você comece primeiro por esse filme aqui, Mother, talvez a obra-prima dele. 그동안 미술쌤도 여러 명 바꿔가면서 해봤는데요. 제가 사람 하나가 휙 하고 떠올랐는데. 아 잠깐. 제시카 외동딸 일리노이 시카고. 과선배는 김치모 그는 이사촌.
A Akavan Desiré é a diretora do filme que ocupa o 7º lugar aqui nessa minha lista de 10 melhores filmes de 2019. E trata-se de mais uma adaptação literária desse livro aqui, ó. O Mau Exemplo de Cameron Post, da Emily Danforth. Aqui no Brasil, esse filme ganhou os cinemas quando um filme com uma temática muito parecida estava chegando direto em home video e streaming, que é o Boy Erased, aquele drama lá com Lucas Hedges, Nicole Kidman e Russell Crowe. Esses dois filmes tratam sobre a questão da cura gay, essa bobagem inventada achando que existe uma possibilidade de conversão de um homossexual para a heterossexualidade. E aqui nós temos a Chloe Moretz fazendo essa personagem título, e é preciso salientar que ela está excelente, é uma atriz da qual eu realmente não gosto, mas aqui ela está muito confortável no papel dessa adolescente que é flagrada tendo relações sexuais com a melhor amiga e que é jogada pelos seus parentes a viver em uma espécie de retiro religioso onde essa conversão aí de orientação sexual é proposta. É muito divertido, graças também ao elenco de apoio excelente, mas também é um filme muito duro de se ver no sentido de que ele exibe como muitas vidas acabam se desconectando de seus amigos familiares por um preconceito besta que, enfim, persegue a comunidade até hoje. You don't really seem like the kind of person that'd be here. We didn't have a choice. Did you? You better be ready for the dark days. I mean, couldn't we just walk off? And go where? What's worse, karaoke night or living on the streets? Where does my heart beat now? Tough call. O meu sexto colocado é um filme que, assim como um Cameron Post, pode ficar nessa categoria de cinema LGBT, que é o 1985. Esse longa-metragem é uma adaptação de um curta-metragem homônimo do mesmo realizador, e ele mostra como que era a vida de um homossexual no decorrer dos anos 80. Claro que não é um filme que trata somente sobre isso, um desenvolvimento da história, não vou soltar spoilers, percebemos que há muita coisa em jogo ali, mas é um filme que, a partir dessa estética em preto e branco, traz pra gente um sentimento de melancolia e que também enfatiza que a história aqui está se tratando muito sobre uma despedida muito dolorosa para esse personagem central. I just want to see you one last time. I've lost so many friends. I've been to 6 funerals this year. O meu quinto colocado, na verdade, representa uma porta de entrada para uma série de filmes controversos que para mim foram os favoritos do último ano. Este caso é o Clímax, do cineasta Gaspar Noé, que veio aqui no Brasil no início do ano passado para promovê-lo. Inclusive aqui no canal tem uma entrevista breve que eu realizei em parceria com meu amigo Vitor Búrigo, em que o diretor fala um pouco mais sobre inclusive sobre a influência de uma história real que aconteceu para criar essa experiência, esse pesadelo psicodélico em que uma trupe de dançarinos mergulha no inferno sobre a terra quando eles começam a ingerir acidentalmente LSD. É uma das experiências mais sensoriais que você vai ter em um filme recente e, sem dúvida, uma das mais perturbadoras. O meu quarto colocado é um filme que apareceu em primeiro lugar lá naquela minha lista de melhores filmes brasileiros de 2019, mas faço questão de enaltecê-lo aqui também, que é o Dias Vazios. Uma adaptação desse romance do André de Leones, Hoje Está um Dia Morto, publicado aqui no Brasil pela Record. Trata-se de uma adaptação muito fiel desse texto e que apresenta uma perspectiva muito crível, palpável da juventude. Temos aqui adolescentes inertes que flertam diariamente com o tédio e que definitivamente não têm perspectiva de um futuro, não sabem que profissão seguir, como se desvincular dos próprios pais e por isso ficam cada vez mais próximos de um certo flerte com a morte. Tentando descobrir quais os sonhos de cada um, tentando orientar para o futuro. Então, irmã, desculpa, mas eu não tô aqui pra entrevista, não. Acha que seria melhor focar no seu futuro
Esse livro é meu futuro. Minha passagem para bem longe desse lugar. O Fatih Akin, depois de Em Pedaços, voltou com um filme que provocou um verdadeiro escândalo no Festival de Berlim. Ano passado ele foi exibido em competição, que é o Bar Luva Dourada. Inclusive aparece lá no topo da lista de melhores filmes de 2019 do realizador John Waters, e que retrata aqui um episódio em específico de atividades do assassino em série Fritz Honka, que em Hamburgo, no fim da década de 1960 e meados de 1970, cometeu 5 assassinatos, até onde se sabe. É outra experiência sensorial no sentido de que aquela violência gráfica que se dá diante dos nossos olhos causa um mal-estar e às vezes parece até extrair um odor assim insuportável em relação do ambiente que esse psicopata vive. Só que muito além de acompanhar esse psicopata, o filme estabelece um comentário muito interessante em relação a abismos sociais, encarando esse Bar Luva Dourada do título como uma espécie de limbo em que habita esses personagens à margem da sociedade. Hiermit erkläre ich, dass ich es im Leben noch nie so gut hatte wie bei Herrn Honka. Herr Honka weiß viel besser als ich selber, was gut für mich ist, und deshalb erkläre ich ferner Herrn Honka, meine leiblich geborene Tochter Rosi zuzuführen, dass er sie vernaschen darf. A Isabella Eckloff, que tem coautoria do roteiro do Border, outro excelente filme de 2019, é responsável pelo segundo lugar da minha lista, que é representado pelo filme Holiday. Infelizmente aqui no Brasil ele só teve uma passagem ali por festivais. Eu considerei nessa lista porque ele estava lá disponível 30 dias no MUBI, que agora é uma plataforma também disponível aqui no Brasil. Então, para mim, isso é critério o suficiente para enaltecer esse grande filme de 2019, que acredito que vai provocar muito debate em relação a como é representado a mulher ou até mesmo o feminismo no cinema. Temos aqui uma cineasta que ela estabelece uma série de provocações em relação à posição que a sua personagem ocupa. E isso vai trazer ainda mais polêmicas, principalmente pela violência gráfica que se dá na tela. Temos aqui uma cena de quase estupro encenada de maneira explícita, assim como um clímax também que estoura ali uma violência que também é de deixar o pelo arrepiado. Willkommen zur Familie. You were on holiday? Yeah, me and my friend, a bunch of friends together in a villa. Sasha, come here. Para concluir este vídeo, eu seleciono Selvagem como grande filme de 2019. Trata-se de uma realização do Camille Vidal-Naquet, um realizador estreante nesse formato de longa-metragem, de ficção, e que muito além de fazer um registro de um garoto de programa de maneira bem franca e frontal, faz também um estudo de como um amor não correspondido devasta, como a ausência de afeto humano pode acabar com uma pessoa ao ponto dela se recolher a seu estado mais primitivo. Tem uma entrega física e emocional do Félix Maritot, eu espero estar falando corretamente o nome deste, que é o mais recente ícone gay da cinematografia mundial. Ele fez também 120 batimentos por minuto, Faca no Coração e Jonas, e que ao final vai provocar aquele mal-estar que com certeza vai fazer com que você tenha o desejo de revisitar essa experiência, por mais dura que ela seja. É um filme que não ganhou o circuito de cinema, mas esteve no ano passado naquele My French Movie Festival, e também está disponível em algumas plataformas de streaming. Est-ce que vous avez un partenaire régulier? T'es bien là? J'ai bien. Pas vraiment. Ça fait combien de temps que vous vous prostituez? Un certain temps. Mais vous avez pas envie d'autre chose? Pourquoi j'aurais envie d'autre chose? Bom, pessoal, é isso. Demorou, mas felizmente está no ar. Não há pessoa mais feliz do que eu em produzir esse conteúdo. E espero que com ele eu consiga finalmente dar entrada em 2020, trazendo mais novidades aqui para o canal, não se limitando somente a essas entrevistas que eu costumo fazer com realizadores e intérpretes brasileiros. Muito obrigado e também com muito atraso desejo a você um excelente 2020. Até mais.